Bom pessoal, estou de volta para trazer mais análises para vocês e como sempre vindo aqui no canal para trazer análise. Hoje a gente vai falar de Bitcoin, hoje a gente vai falar de mercado tradicional e lá no final a gente vai falar também de 3 altcoins que a galera vem me pedindo muito aí nos últimos dias, tá? Então hoje a gente vai falar de Ethereum, Gala e o token Solana, tá bom? Então fica até o final que lá no final eu vou dar uma passada nesses 3 tokens, nessas 3 altcoins, para a galera que quer saber o que está acontecendo, principalmente com essas altcoins que têm subido muito aí nos últimos dias ou nesse final de semana respingando aí para hoje, segunda-feira, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui com o Bitcoin, como sempre eu trago aqui para vocês. E hoje no Bitcoin a gente tem o Bitcoin subindo relativamente bem, tá subindo 0,5% e impulsionando muito as altcoins. Mesmo que o Bitcoin ele esteja subindo 0,5% praticamente, mas as altcoins está subindo bem mais que o Bitcoin porque a gente tem o Bitcoin perdendo muita dominância, tá? Então a gente tem o Bitcoin perdendo aqui quase que 1% de dominância e quando isso acontece, geralmente parte dessa dominância do Bitcoin vai para as altcoins. Então o institucional está mais focado nesse momento em comprar mais altcoin do que o próprio Bitcoin. Então, por isso que a gente vai ver grande parte das altcoins subindo bem mais que o próprio Bitcoin, tá? Então, a gente tem aqui o Bitcoin subindo um pouco mais de 0,5%, só que a gente vai encontrar resistência, pessoal, porque a gente tem o Bitcoin formando um canal aqui em times de 4 horas, em times de 1 hora, tá? E esse canal pode oferecer nesse momento uma resistência para o Bitcoin, só que é importante a gente ficar ligado no seguinte: no gráfico diário a gente tem uma possibilidade de formação de fundo duplo, como eu tinha trago aqui para vocês. A gente poderia ter uma lateralização para o preço segurar aqui em cima e cair mais, porém, para que isso fosse confirmado, a gente precisava de confirmação de rompimento desse canal que ele estava formando. Porém, ele não conseguiu confirmar e ele confirmou o contrário. Ele confirmou o rompimento acima do canal. Ele conseguiu romper e permanecer aqui no gráfico diário acima da região de 16.900. E como eu tinha trago para vocês, se a gente tivesse esse rompimento, a gente teria valorização. Então a gente tinha o seguinte: rompeu 16.700, a gente teria queda para o Bitcoin até a região de 16.400. Se a gente tivesse o rompimento desse topo de 16.900, a gente poderia ter uma valorização que poderia chegar e ainda pode chegar até os 17.800, tá, pessoal? Porque toda essa região aqui é uma grande lateralização, como eu venho falando para vocês desde novembro. Tinha falado lá em novembro, dezembro e agora em janeiro que a gente teria lateralização e é o que a gente está tendo, tá? E essa pequena lateralização aqui foi uma pequena lateralização dentro de uma lateralização maior. Então, rompeu essa lateralização menor que nesse momento formou uma possibilidade de padrão de reversão que seria um fundo duplo. A gente tem possibilidade do preço tocar aqui em cima na banda superior dessa lateralização em 17.800. Só que a gente vai ter uma resistência muito forte nessa região, tá? Não adianta, a gente não vai ter grandes altas de 50%, 60%, 70% no Bitcoin a princípio, até porque a gente tem todo o mercado incerto, a gente ainda tem muita insegurança e incerteza no mercado, principalmente vindo de mercado tradicional. Então é importante a gente ficar de olho aqui no Bitcoin, principalmente volume e RSI, tá? A qualquer momento ele pode dar uma sobrecompra aqui pra gente, e a partir do momento que o Bitcoin der uma sobrecompra e mostrar que o volume comprador está diminuindo, a gente ativa um alerta muito grande, porque a gente pode ter o Bitcoin devolvendo parte dos lucros. E isso pode acontecer observando aqui no gráfico de 4 horas nesse momento, tá? No decorrer dessa semana, porque a gente ainda tem um volume alto, tá? O volume ainda está mostrando que ainda está interessante, mas o RSI mostra pra gente que a gente já tem o início de uma sobrecompra. Então, a partir do momento que esse volume começar a cair, a gente ativa uma red flag, uma bandeira vermelha, porque a gente pode ter o preço do Bitcoin devolvendo e caindo aqui até a região de 16.900 a princípio, onde pode ser um suporte para o Bitcoin. E se romper essa região, a gente vai ter suporte de 16.700. Rompeu 16.700, a gente tem suporte de 16.400. Mas Luiz, você está dizendo que o preço do Bitcoin pode cair, pode devolver? Sim, por mais que ele suba um pouco mais no decorrer dessa semana, existe uma possibilidade, uma probabilidade muito grande de que o preço volte para corrigir. Isso porque, mesmo com a possibilidade de formação de fundo duplo nesse momento no gráfico diário, mas o preço precisa devolver parte dos lucros para corrigir e tocar aqui
e testar a região de neckline em 16.900 como suporte para testar se vai ser um suporte forte ou não. Então ele pode sim voltar mesmo no gráfico diário em 16.900 a princípio, tá pessoal? Então a gente precisa ficar de olho porque a gente pode utilizar essas regiões como oportunidade, como por exemplo, aqui a gente tem o Bitcoin em uma região bem interessante, com um risco retorno para um short bem interessante, porque o nosso stop, ou para quem vai pegar um short no Bitcoin aqui nessa região, tem stop bem pequeno de 1%, de 0,8% para um take parcial em 16.900 com 1,6% de lucro, depois aqui com 2,6% de lucro e depois com 4, quase 5% de lucro. Então, a gente tem o Bitcoin em uma região bem interessante, tá? Porém, a gente precisa ficar observando o seguinte: se o Bitcoin vai ter força suficiente, volume comprador suficiente para romper e descaracterizar esse padrão, descaracterizar esse canal. Como que isso poderia acontecer? A partir do momento que o Bitcoin rompesse essa região aqui de 17.200, 17.300, é até por isso que a gente entra com stop. A gente precisa estar sempre fazendo gestão de risco e sempre entrando nas operações com stop, porque se o Bitcoin conseguir romper essa região de 17.250, 17.300, a gente pode ter o Bitcoin subindo aqui de forma bem rápida até a região de 17.800, onde vai ser a nossa principal e mais forte resistência a princípio, tá pessoal? Então fiquem atentos a isso, e operações em short precisa ser colocado stop em no mínimo 16.350, 16.370, porque se o Bitcoin conseguir romper essa região, a gente pode ter uma boa de uma valorização aí, chegando a casa dos 17.800, tá? Então, resumindo, Bitcoin romper essa região de 17.350, 17.300, a gente pode ter o Bitcoin se valorizando bem rápido até os 17.800. Porém, se ele segurar nessa região, a gente tem possibilidade de short, porque ele vai tentar vir buscar essa região de 16.900 como uma região de suporte. Isso no gráfico diário, no gráfico de 4 horas, tá? Então a gente tem uma possibilidade de short a princípio, porém posicionando o stop, posicionando os takes, seguindo gestão de risco, tá? Então, nesse momento, a gente tem uma provável oportunidade aqui no Bitcoin, tá, pessoal? Então, é importante a gente ficar de olho, e principalmente aqui no gráfico diário. Quando a gente vai ver mercado tradicional para confluir essa análise, observe que a gente tem o mercado tradicional abrindo aqui o gráfico semanal hoje, tá? Então, no gráfico semanal, a gente tem aqui, por exemplo, em Dow Jones, a gente tem ele segurando, abrindo em cima da média de 200 períodos, então não dá para a gente caracterizar um rompimento ou caracterizar que ele segurou. A gente ainda tem um nível de indecisão, a gente precisa ficar de olho, porque ele fechou exatamente em cima da média, não de 200, na média de 100 períodos. Essa média branca que é a média de 100 períodos, tá? Então, ele está em nível de indecisão ainda. E quando a gente vai observar Nasdaq aqui também no gráfico semanal, observe que Nasdaq fechou exatamente em cima da resistência de 11.084. Então a gente não considera isso daqui ainda como um rompimento com probabilidade de valorização, porque ele fechou exatamente em cima. Então ele pode simplesmente estar dando uma agulhada aqui em cima da região de 11.200 para voltar e devolver e vir para a região de 10.700. Então a gente pode ter possibilidade de mais queda aí para Nasdaq também. E no S&P 500 a gente tem o S&P 500 rompendo aqui onde seria uma região ou uma bandeira de baixa, tá? Então a gente tem S&P 500 rompendo com possibilidade de valorização até os 3.970, onde vai encontrar uma resistência e provavelmente ele pode devolver parte dos lucros aqui, tá, pessoal? Então a gente precisa ficar de olho em mercado tradicional também, sendo que a gente tem mercado de baixo risco com possibilidade de cair um pouco aqui, isso para títulos, podendo cair até a região de 3,48%. E o dólar tem possibilidade de cair um pouco mais até esse suporte aqui em 101.000. Já trouxe todas essas análises aqui para vocês de dólar, de título, tá? Até falei sobre essa região aqui, que seria uma região de resistência para o dólar. E a gente poderia o dólar dando uma agulhada, e se rejeitasse a gente poderia ter queda para o dólar, onde já está acontecendo, tá? Então a gente precisa ficar de olho nisso também, porque se a gente tiver o dólar voltando a subir, tocando nessa região aqui de novo, a gente tem possibilidade de queda para o Bitcoin. Porém, se o dólar romper e confirmar esse rompimento, a gente tem possibilidade de valorização lá para o Bitcoin, e é a partir daí que a gente caracteriza as nossas oportunidades, tá, pessoal? Então a gente precisa ficar de olho nisso e confluir essas análises aqui junto com
o Bitcoin, tá bom? Então, para Bitcoin, são essas as oportunidades. E já nas altcoins, a gente tem altcoin como Gala subindo 19% pro dia de hoje, subindo muito, tá? Não só no diário, mas também no gráfico semanal. E o token Gala tá subindo com um volume muito alto, tá? Então, esse volume do token Gala tá me chamando a atenção, porém, me chamando a atenção de uma forma não tão positiva, porque a gente tem um volume muito alto, porém não é um volume consistente, porque a gente pode ter aqui uma formação de clímax, tá, pessoal? Então, a gente tem possível formação de clímax aqui no token Gala com um volume muito alto em 2 dias e o RSI gritando aqui sobre compra pra gente. Então, muita atenção aí pro token Gala, porque a gente tem resistência pro token Gala na região de 0,45, então o token Gala pode sim dar um toque aqui em 0,45, mas vai ser uma região de resistência muito forte. Por quê? A gente tem aqui o RSI gritando sobre compra pra gente, chegando aqui em 87, tá? Um nível muito extremo de sobrecompra e uma possibilidade de clímax aqui no volume pro token Gala, tá? Então, todas as vezes que isso aconteceu, observe, a gente teve um clímax aqui no token Gala com um volume muito alto e depois a gente teve queda. Isso com o RSI tocando em sobrecompra. Então, a gente teve aqui queda aqui no token Gala quando aconteceu esses eventos. Clímax no volume junto com sobrecompra no RSI, a gente teve queda. Então, a gente precisa ficar de olho aí porque a gente tem possibilidade de clímax com sobrecompra no RSI e possibilidade de resistência em 0,45. Então ele pode dar um toque em 0,45 e devolver parte dos lucros aí para o decorrer dessa semana, tá bom? Já aqui para o Ethereum, a gente tinha uma bandeirinha aqui para o Ethereum, tinha até colocado aqui algumas operações no Ethereum, tinha posicionado alguns shorts aqui no Ethereum, tá, pessoal? Porém, pegou meu stop, agora estou esperando o Ethereum tocar aqui nessa região de 1.397, porque vai ser a próxima resistência aqui do Ethereum. O Ethereum pode estar fazendo a mesma coisa que o Bitcoin, pode estar formando aqui uma possibilidade de fundo duplo, porém, para que ele confirme esse fundo duplo, ele precisa romper essa bandeirinha, ele precisa tocar nessa resistência e não rejeitar, ele precisa ter força suficiente para romper e dar continuidade para que ele suba até a região de 1.600, tá? Para que isso aconteça, ele precisa romper essa região de resistência que vai estar em 1.390, tá, pessoal? Então a gente precisa ficar de olho no Ethereum nessa região, porque o Ethereum pode chegar nessa região de 1.390, como eu tinha dito, porém essa vai ser uma região, uma zona de negociação muito forte, onde está gravado na memória do mercado e vai ser uma resistência. Se romper, a gente tem possibilidade de valorização, porém se rejeitar, a gente vai ter o Ethereum devolvendo todo o lucro e voltando aqui para a região de 1.260, tá? Então a gente precisa ficar de olho nessa região aqui para o Ethereum, onde vai ser o nosso próximo ponto de negociação, tá bom? Já para o token Solana, subindo 13% aqui para o dia de hoje, como eu tinha dito para vocês, no token Solana a gente tinha aqui uma região de no trade zone, onde a gente não podia fazer nada aqui para o token Solana, e após o rompimento e a confirmação em 14,90 a gente poderia ter uma região de negociação. Nesse momento não dá para a gente tradear na Solana ainda, porque no gráfico diário ele está só ultrapassando, tá? Então antes do fechamento, antes das 9 horas da noite, ele pode simplesmente devolver tudo e fechar aqui abaixo da região de 14,90 e depois voltar a cair bastante. Então a gente precisa dessa confirmação. E como ultrapassou muito a região de 14,90, o nosso stop ele fica muito longo, fica um stop de 30 a 40%. Então a gente precisa esperar um reteste ou um pullback na região de 14,90, 15 dólares por unidade para que a gente possa estar pegando um trade aqui na Solana, tá? Então a Solana tem possibilidade de voltar um pouco aí para tentar utilizar a região de 14,90, 15 dólares como uma região de suporte para que ele possa dar continuidade lá na frente. E essa vai ser a nossa região de negociação e nossa provável oportunidade aqui para o token Solana, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para vocês. Lembrando, se você entrar no grupo do Telegram, link na descrição, entra lá, um grupo grátis onde você pode bater um papo com a galera, tirar suas dúvidas, mandar mensagem direto para mim e por lá eu mando também algumas análises, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui!